Por que algumas pessoas têm dificuldade de se identificar com o mapa calculado pela astrologia sideral? Então, se você ficou curioso para entender esse dilema, venha comigo para o vídeo. Na minha opinião, algumas pessoas têm dificuldade de ler o mapa calculado pela astrologia sideral por uma dificuldade de ler o mapa de maneira holística. Então, por elas terem uma dificuldade de ler o mapa de maneira holística, que isso vem de uma imaturidade com a astrologia, o seu mapa é como se fosse um grande quebra-cabeça, que são várias peças. Quando você une aquelas peças, você começa a entender a sua personalidade, você começa a entender a história panorâmica da sua vida. Agora, se você tira uma peça avulsa do quebra-cabeça, imagina que eu estou diante de você com um quebra-cabeça, aí eu mostro a foto inteira, eu falo assim, eu sei exatamente o que eu vou montar aqui, é uma paisagem, é a cara de um animal, é uma flor, eu sei qual é o desenho. Agora, se eu pegar uma peça só do quebra-cabeça e te mostrar, olha, esta pecinha, o que será que é esse desenho? Você não vai fazer a menor ideia, porque você precisa ter a visão panorâmica da imagem para entender o que você vai montar nesse quebra-cabeça. Várias peças. Então é exatamente o que é o mapa astral. Ele tem várias peças. E para você que está chegando agora nessa ponte que separa a astrologia tropical da astrologia sideral, você já deve ter notado que o mapa calculado pela astrologia sideral, ele leva em consideração a posição astronômica dos planetas em relação às estrelas fixas, que é o que sideral significa em relação à estrela. Então, por causa disso, a coordenada dos planetas muda basicamente um signo para trás. Do Sol a Plutão, o ascendente, 95% dos planetas no seu mapa vão mudar de signo. Vai ter um ou dois que não vão mudar, que vai permanecer no mesmo signo nas duas escolas de astrologia. As pessoas que são novatas, que vêm da astrologia tropical, elas são habituadas, e até mesmo de uma maneira um tanto burra, no sentido menos pejorativo da palavra, a tentarem justificar todas as experiências de vida dela baseada no signo solar, pela própria ênfase da astrologia tropical no signo solar. Então, eu me relaciono de determinada maneira por causa do meu signo solar. Eu frequento tais ambientes por causa do meu signo solar. Eu vou para uma carreira, eu vou me irritar de tal maneira, eu respondo emocionalmente por causa do meu signo solar. Só que um planeta e um signo, ele não tem como descrever a sua vida de maneira panorâmica. Existem mais coisas em comum nas duas escolas de astrologia, tanto na tropical quanto na sideral, do que divergências. No final das contas, é isso que você vai notar. Então, ambas utilizam o zodíaco, porque tanto a astrologia grega, que depois viraria a ocidental, quanto a astrologia védica foram influenciadas pela astrologia dos sumérios e dos babilônios, que introduziram o conceito dos 12 signos. Ambas utilizam 12 casas. Ambas utilizam basicamente os mesmos aspectos planetários: conjunção, oposição, quadratura, trígono, sextil. Só vai mudar o nome. E é o que você vai constatar. Quando você estudar os aspectos planetários de Parashara, e você comparar a relação geométrica, você vai ver que na astrologia ocidental é exatamente a mesma relação geométrica. Então, as duas escolas têm mais coisas em comum do que divergências. Mas você precisa aprender a ler o seu mapa de maneira holística, considerando todos os elementos, as 12 casas, os 12 signos, todos os planetas e os aspectos, para que esse quebra-cabeça seja formado.
Eu vou citar alguns exemplos muito frequentes que eu vi de pessoas que saíram da astrologia tropical e estão tentando entrar na astrologia sideral, mas ainda estão com um bloqueio. Primeiro exemplo, a pessoa tem ascendente em Capricórnio na astrologia tropical. Aí quando ela entra na astrologia védica, o ascendente é Sagitário. Ela vai pensar assim, nada a ver comigo. Mas por que será que ela fala? Nada a ver comigo. Quando você olha no mapa dela, o que tem? Ela tem Saturno em conjunção com o ascendente. Então, na astrologia tropical, ela tem Saturno em conjunção com o ascendente em Capricórnio, Saturno em Capricórnio. Então ela já tem uma abordagem saturnina, pessimista, pode experimentar alguns atrasos na vida. Aí quando ela vai para a astrologia sideral, ela vai ter ascendente em Sagitário, o Saturno em Sagitário, ainda em conjunção com o ascendente. Aí ela pensa, por ela não ter uma visão holística do mapa, que ela tem esse comportamento pessimista por causa do ascendente em Capricórnio. Mas não é por causa do ascendente em Capricórnio, é por causa do Saturno que está em conjunção com o ascendente. Na astrologia sideral, a posição astronômica, a constelação que ascendia era Sagitário. E o Saturno está em Sagitário, em conjunção com o ascendente. Então ela vai ter essa abordagem pessimista perante a vida, até uma mesma dificuldade de autoestima, expressas agora pelo filtro de Sagitário. Então pode ser uma pessoa que ela não tem muita autoconfiança no tocante a ensino superior, por exemplo. Segundo caso, uma pessoa que tem o ascendente, a Lua em conjunção com Plutão. Ela vai ter a Lua em conjunção com Plutão nas duas escolas. Ah, Lucas, mas na astrologia védica não usa transpessoais? Utiliza. A astrologia moderna utiliza transpessoais. E eles já estão no esquema dos nakshatras desde que a astrologia Jyotish utiliza nakshatras. Então, desde sempre existiu. Então, Plutão tem essa conotação com feridas, com coisas escondidas, com tabus. Em conjunção com a Lua, representa que é uma pessoa que tem uma natureza emocional muito moldada pela natureza de Plutão. Então, é uma pessoa que ela foi emocionalmente muito ferida ao longo da vida. Aí, o que acontece? No mapa tropical, ela tem Lua em conjunção com Plutão no signo de Escorpião. Aí, quando ela vai para a astrologia sideral, ela tem Lua em Libra. Aí, quando ela lê sobre uma descrição de personalidade de Lua em Libra, ela fala assim, eu não me identifico, Lua em Libra é muito leve, é muito equilibrado para a minha natureza emocional, tão intensa e tortuosa. Pois é, mas na astrologia védica você não vai ter só Lua em Libra, você vai continuar tendo Lua em conjunção com Plutão, só que agora no signo de Libra. Então, a sua natureza emocional intensa e dramática não é por causa da Lua em Escorpião, é porque você tem Lua em conjunção com o Plutão. Agora, tudo expresso pelo filtro de Libra. Então, uma pessoa que pode ter sido muito ferida em relacionamentos. Terceiro caso, uma pessoa que tem um aglomerado de planetas, que é chamado na astrologia de stellium. Ela tem um stellium na casa 4, no fundo do céu, incluindo o Sol. Ela tem Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter na casa 4. Então, é uma pessoa que ela vai ter muito ênfase na vida privada, é uma pessoa tímida, introspectiva, voltada para a família, voltada para as lembranças, voltada para o passado. O stellium na casa 4. Aí, no mapa tropical, ela tem o ascendente em Áries,
e este stellium na casa 4 no signo de Câncer. Aí, quando ela faz a conversão para o mapa sideral, o que vai acontecer? Ela vai ter o ascendente em Peixes e o stellium que estava em Câncer agora vai para Gêmeos. Aí quando ela lê sobre o signo de Gêmeos, ela vai falar o quê? Não me identifico com nada disso, porque eu sou muito introspectivo. Sim, porque na astrologia sideral você continua tendo o stellium na casa 4. Então você é introspectivo e tímido não porque você tem um stellium em Câncer, mas porque você tem um stellium na casa 4. Só que agora, como entra os Gêmeos, então significa que é uma pessoa que gosta de trocar muita informação dentro de casa, com a família. Então, para você que está fazendo a conversão da astrologia tropical para a astrologia sideral, a mensagem para esse vídeo é o seguinte: se você não consegue se identificar inicialmente, calma, respira fundo e comece a contemplar o seu horóscopo de maneira holística, porque você vai constatar que existe um outro detalhe muito importante na astrologia sideral, que ela utiliza os 27 nakshatras por trás dos 12 signos zodiacais. Então isso significa que cada signo tem 3 nakshatras, que não devem ser confundidos com decanatos, tá? Quem vem da astrologia tropical pode pensar inicialmente que nakshatras são decanatos, mas são coisas completamente diferentes, que são asterismos, que são estrelas fixas, que são porções mais específicas. E isso vai dar uma outra conotação para o signo, porque cada signo ele vai ter um nakshatra que é elementar. Como, por exemplo, o signo de Áries tem essa característica da busca pela independência, liberdade e pioneirismo. Aí ele tem um nakshatra específico, que é Ashwini, que tem a mesma conotação. ênfase em liberdade, em pioneirismo, porque Ashwini se encontra na constelação do Carneiro. Só que o outro nakshatra de Áries é Bharani, que ele não está na constelação de Áries, mas na constelação vizinha a Áries, que é Ketus, ou Cetus, o monstro marinho. E a terceiro nakshatra, Kritika, são as Pleiades, um asterismo próximo da constelação do Touro. Então, o ariano de Ashwini é completamente diferente deste ariano de Bharani. Ele não vai ter características de Áries, que vai ser muito diferente do ariano de Kritika, que não vai ter características de Áries, de fato. Quando a gente estuda a questão psicológica do mito, do arquétipo, é isso que você vai constatar. Então, um último exemplo para a gente fechar. A pessoa tem na astrologia tropical o Sol em Touro, ela é taurina. Aí, pela Védica sideral, ela vai ter o Sol em Áries. Aí ela olha assim, não me identifico com Áries, porque eu sou uma pessoa... Nada a ver com Áries, eu não tenho essa ênfase na liberdade, no pioneirismo. Aí quando você vai olhar o nakshatra onde caiu o Sol dela, caiu no nakshatra Bharani, que é justamente o nakshatra associado à constelação de Ketus ou Cetus, a baleia. Então ela não tem, de fato, características arianas. Então, realmente, se ela olha de maneira superficial, ela não vai se identificar com Áries. Agora, se o Sol tiver voltado para Áries, mas caído em Ashwini, aí ela vai ter as típicas e notórias características de Áries. Então, ela vai mais facilmente se identificar com a astrologia sideral. Realmente, eu sou impulsivo e tenho ênfase em liberdade. Então, você deve olhar este outro pormenor muito importante quando você está trabalhando com astrologia sideral, que são os 27 nakshatras por trás do cinturão zodiacal, tá certo? E lembre-se sempre, o Sol e a Lua nem sempre vão representar você. Então, isso é um conceito mais avançado de astrologia, mas é exatamente isso. O Sol e a Lua nem sempre vão representar você. Na maioria dos casos, eles não vão representar você. A não ser que você tenha ascendente em Leão. Porque
significa que o Sol é o regente do seu mapa, ele é o regente da sua casa 1. Então, de fato, para o leonino de ascendente, o Sol representa ele próprio. Então, se ele está lendo sobre o signo solar, ele vai se identificar, porque ele está lendo sobre ele. Só que se ele tiver ascendente em Aquário, ele lê sobre o signo solar, ele não vai se identificar. Por quê? Porque ele tem Leão regendo a casa dos relacionamentos agora, a casa 7. Leão no descendente. Então, o Sol rege relacionamentos. Então, quando ele está lendo sobre o signo solar, ele não está lendo sobre ele está lendo sobre o parceiro que ele vai atrair. A mesma coisa o caso da Lua. Diz assim que a astrologia védica é uma astrologia lunar, mas ponha várias parênteses aí. Porque se você tem ascendente em Câncer, realmente a Lua vai reger sua casa 1, seu mapa, igual no exemplo de ascendente em Leão que eu dei. Então, a pessoa lendo sobre o signo lunar, ela vai se identificar, porque de fato a Lua rege ela, mas só que se ela tiver ascendente em Capricórnio, por exemplo, ela vai ter o signo de Câncer na casa 7. Então, a Lua, nesse caso, rege relacionamentos. Não rege ela. Então, se ela tentar pegar o signo lunar e falar assim, eu me identifico com isso, não, porque não é você no seu mapa. Porque cada planeta, ele tem uma função específica, ele rege um parente específico. Então você tem que entender várias peças desse quebra-cabeça para você montar o quebra-cabeça inteiro, entender a história da sua vida de maneira panorâmica. Eu espero que essa explicação tenha ajudado você a entender melhor, porque ainda há essa dificuldade. Então, eu espero que isso seja um estímulo para você continuar estudando astrologia sideral e que você consiga analisar o mapa de maneira holística, olhando a totalidade, porque eu acredito que a dificuldade de se identificar com o seu mapa pela astrologia sideral é uma própria dificuldade de limitação sua em interpretar o mapa de maneira holística, de qualquer jeito, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!